Mano, teve uma vez que eu dormi na casa de uma amiga da Rafa, junto com ela. Aí ela falou, não, fica à vontade. Tem um quarto lá e tem... Pode tomar um banho lá. Mano, na moral, eu entrei no banheiro. Era lá em Alphaville. Eu entrei no banheiro. O banheiro... Não tô zoando. Alphaville já dá pra ver Era um banheiro do tamanho... Mano, metade do meu AP. E eu não tô brincando, parceiro. Eu não tô brincando. Eu entrei lá, eu falei assim, tomando banho assim, eu pensando, falei, caralho, mano. Se eu tomasse banho num banheiro desse, desde o meu primeiro dia de vida, eu não ia ter metade da empatia que eu tenho, mano. Da sagacidade. Não, sabe por quê? Também. Porque eu ia pensar que a vida de todo mundo era assim, mano. Nossa, é isso. Eu ia pensar cara. que era todo mundo assim, mano. Eu ia pensar que aquilo era normal. Tudo é normal. Aí eu falei assim, mano, ainda bem que não. Juro, mano, ainda bem que não. Sabe por quê? Porque eu consigo olhar pro cara que é rico e falar assim, esse maluco é um babaca. E eu consigo entender a babaquice dele. Mas você tem que parar de ser babaca. Aí eu consigo olhar pro moleque que cresceu comigo e entender por que ele pensa daquele jeito, tá ligado? Porque se eu crescesse tomando banho num banheiro daquele todos os dias, eu ia cagar pra meio mundo, mano. Tá ligado? Caralho, agora você matou a pau a tudo que a gente tá falando. Mas é verdade, mano. É verdade. E outra, aquilo que o Castanha tava dizendo, de polarizações, o algoritmo faz você ser polarizado cada vez mais, né? Porque ele fica jogando na sua cara só pessoas que você gosta. Porque você dá um like no Castanhari, ele vai te jogar um cara que é parecido com o Castanhari na sequência. Você acha que isso força as pessoas a quererem ter... Como eu posso te dizer isso? Força as pessoas a quererem ser a opinião certa. Tipo assim, eu tenho que dar minha opinião sobre tudo e eu tenho que dar a opinião certa. Todo mundo tem que seguir a minha. Aquilo que você falou, a pessoa não aguenta ouvir a outra. Porque se você... É aquela questão, se você só vê pessoas comentando algo que é o que você concorda, que é a sua opinião também, você cria uma bolha. Essa coisa da bolha que a gente fala, que muita gente fala, eu já fiz um vídeo sobre isso, das bolhas. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque a bolha, ela faz você achar que a sua realidade é a mesma de todas as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu tive que aprender também. Eu tive muita sorte, cara. Eu sou assim, meu pai e minha mãe, eles vêm de famílias muito pobres. Muito pobres. Muito mesmo. O meu pai, até ele casar, ele dava metade do salário dele pra família dele. Meu pai tem 7 irmãos. Caralho! Minha mãe tem 6 irmãos. É uma família muito grande. Minha avó veio de Portugal, sem nada. Então, assim, minha mãe perdeu o pai com 15 anos. Ela era uma das mais velhas, tinha que cuidar de todo mundo. Assim. Meu pai também, ele é o mais velho. Então, assim... A responsabilidade toda com eles. Nasceram em Osasco. Tipo assim, viveram sempre em Osasco. Uma família pobre. Mesmo. Realmente pobre. Então, assim... A minha realidade hoje em dia não é a mesma que era do meu pai. Só que o meu pai, por ter passado por isso, me ensinou. E me mostrou muito bem como é que era a realidade dele e como eu nunca tive que me preocupar com o que comer. Algumas poucas vezes na minha vida eu passei algumas dificuldades. Foi quando meu pai ele trabalhava no banco, ele conseguiu um trabalho no banco no Bradesco. E é por isso que eu estudei na Fundação Bradesco em Osasco. Meu pai ele trabalhava lá e aí quem era filho de funcionário conseguia estudar no Bradesco, na bolsa, Fundação, né? Que era uma puta escola boa e que a gente não pagava nada. Nossa. E eles davam tudo. A Fundação Bradesco é um projeto muito legal. Porque eles realmente eles oferecem uma escola de qualidade para muita gente que não tem condição. E é um projeto que rola no Brasil inteiro, a questão da fundação. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na fundação. E é muito louco eu parar para pensar as coisas que a Fundação Bradesco fazia para não criar essa divisão. Tinha uma parada que era que eles faziam assim, quem não tinha condição de comprar uniforme, eles davam. Só que eles faziam eles colocavam um nome que era um nome pra você não sentir que aquelas pessoas estavam ganhando porque elas não tinham condição. Então, tipo, eu nem lembro direito qual era o nome, mas era tipo assim, era a galera do sei lá o quê. E aí ele chamava, pessoal do sei lá o quê, vamos lá pegar os uniformes. Eles davam livros pra essas pessoas. Quem não tinha... Livro é caro, cara. Pra comprar livro... Se menos que as outras, né? Então, assim, meus pais tinham condição de comprar o livro e o uniforme. Mas eu não olhava os meus amigos que ganhavam de uma forma diferente, inferior, pejorativa. Tipo, eles são pobres, que ruim. Não, porque a escola trabalhava isso de uma forma
Não, aqui eles recebem de tal negócio e tá tudo bem, beleza. Eles tratavam, então tá todo mundo junto, tá todo mundo na mesa. Não, eu compro, mas eles ganham ali o negócio do livro, legal. E muitas vezes o que eles faziam, eles incentivavam os alunos que compravam quando virava o ano, pra você pegar os seus livros e doar o livro pra galera depois que ia receber o livro no outro ano seguinte, que não tinha condição. Então você se sentia na obrigação de cuidar daquele livro. Eles falavam, você tinha que cuidar do livro, porque no final do ano você ia oferecer pra galera. Então, assim, é todo um sistema feito, eu achava muito legal o que a Fundação fazia, faz até hoje. Então, assim, eu vivi numa realidade onde, por mais que eu fosse privilegiado de nunca ter passado fome, nunca ter que me preocupado com nada desse tipo de coisa, mas meu pai explicou muito pra mim, mostrou muito, e minha família... Colocou seu pé no chão, né? E minha família é uma família mais humilde. Sabe, meu pai foi um dos únicos que se deu bem ali, que conseguiu trabalhar, trabalhou bastante e se deu bem na vida. Minha mãe também. Só que minha família, por parte de pai, por parte de mãe, ainda é uma família pobre. Eu conheço alguns. Você conhece alguns? O Dodô. Meu tio é feirante, velho. Meu tio Mané é feirante, batateiro. Sabe? Então assim, muitos dos irmãos da minha mãe trabalham com meu pai. Caralho. Os irmãos do meu pai também trabalham com meu pai. Então, assim, eu vi essa realidade. Eu venho de uma realidade muito mais humilde. Não por minha parte. Meu pai sempre me deu tudo. Meu pai e minha mãe. Tive muita sorte. Mas a minha família eu enxergo. Então, eu tenho a empatia. Eu consigo ver o outro lado da moeda. Só que eu fico pensando, e se eu nascesse, sei lá, numa família rica? Numa família. Seu pai nem se preocupasse em explicar. Nem explicar. Eu nunca nem ia ter visto, sabe? De ir em casa de tio que mora numa casa mega simples. Mega, hiper simples. Eu não ia viver aquela realidade. Será que eu ia ter essa empatia que eu tenho? Me fudendo. Então, assim, é foda. Porque, assim, a gente tem que tentar explicar pra essa galera que não vê essa realidade como é que é. E que existe, de fato, outro mundo. Porque... eu também não culpo, que nem você falou, não culpo às vezes o cara que simplesmente não foi blindado disso. E mergulhou no 17. Exato. Imagina o filho do Imagina o filho do Gustavo Lima, brother. que nasce ali na casa de gêmeos. Cara, parece que tá na Grécia. Do santuário de gêmeos dos Cavaleiros do Zodíaco. Cara, mano, não dá. Imagina uma conversa com ele, mano, foda-se, meu pai é o Gustavo Lima. Não, o cara entra ali do shopping e fala assim, cara, esse shopping é pequenão, né, velho? Imagina o Enzo, o moleque lá que parece comigo lá, o Enzo Rabelo lá. Filho do Bruno, filho do Bruno e Marrone. O moleque tá nem aí pra nada. Você acha que a realidade Você viu o maluco é meme outra? que virou dele agora? Não. O pai dele tá falando com ele, aí o pai dele fala assim, quem que você vai tocar, filho? Aí ele, Bruno Mars. Aí o Bruno fala assim, oxi, por quê? Ele falou, porque é meu ídolo. Aí o Bruno falou pra ele, pô, eu achava que o seu ídolo era eu. Ele falou, pô, pai, meu ídolo é internacional, né? Eu não quero ser igual você, eu quero ser internacional. Olha, cara. O Bruno ficou com o maior cara assim, ó. Ô, louco. Mas, assim, é uma realidade muito diferente. E, cara, com a internet eu percebi que eu também vivia, por mais que eu conhecesse a outra realidade, tinham muitas questões de opinião que eu tinha que foram mudando. Mesmo, foram mudando. Quando eu era mais novo, eu tinha aquele pensamento de bandido bom é bandido morto. Eu tinha. E hoje eu mudei completamente. Porque era o que você via na TV, mano. Porque era o que eu via na TV. Tipo assim, e realmente... Pô, eu lembro meu tio Márcio, também irmão do meu pai. Conheço. O Marcinho, que joga bola. Coitado, meu tio batalhou pra conseguir comprar uma moto legal. Porque ele gostava de moto. Cara, acho que na primeira semana que ele comprou a moto dele, 2 malucos roubaram, cara. Nossa. E ele não tinha seguro. Ele não tinha colocado seguro ainda. E ele tava pagando a moto. Pagando ainda. Só perdeu. Era uma motona, velho. Velho. Então, assim... Você vai culpar o cara? Se chegar pro meu tio e falar, tio, o que você acha desses caras que roubaram sua moto? Você acha que eles são bom morto ou não? É lógico que ele vai falar, não, tem que matar esses filhos da puta. O cara gastou, sei lá, quanto tempo da vida dele trabalhando pra conquistar o negócio e foram lá e roubaram dele. O que você acha que esse cara vai pensar? Entendeu? Então, assim, eu também não julgo, mas, assim, eu tento entender... Hoje em dia, a minha visão ela é engraçado porque a internet ela me trouxe um pouco mais essa visão mais ampla da vida, de que existem outros pontos de vista. E eu não tinha isso. E foi com a internet, por quê? Porque aí eu ia lá, dava minha opinião, e aí eu achava que eu tava certo, porque tudo em volta de mim reafirmava aquela visão. E aí daqui a pouco eu comentava e via, prá! Um monte de gente, não, sei lá o quê, você tá errado. Eu... Como assim? Como assim? Eu sempre achei que eu estava certo. As pessoas sempre concordavam comigo.
como assim essas pessoas na internet estão discordando de mim? E aí eu comecei a entender que existia, de fato, outras visões da vida, que não a minha única.